Boa tarde a todos e todas. Deixa eu olhar no relógio aqui, porque o negócio do tempo tá feio. Primeiro eu queria me solidarizar com a colega, né? Porque é de fato um desafio falar de um tema tão complexo, né? Num curto espaço de tempo, mas acho que a ideia, e uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Eu acho que a ideia desses fóruns, né? Desses momentos, desses debates, dessas conversas, é justamente trazer pra gente a necessidade de que mais conversas precisem ser feitas, né? Eu acho que a gente está caminhando aí, né? Desde um período... durante o período pós-moderno aí, que as mudanças são sempre muito rápidas, né? E a gente não tem mais muito repertório para lidar com as coisas, né? Então ela falava sobre a questão dos nudes, né? E eu sou professor, né? Então a minha fala vai ser um pouco mais enviesada para o sentido da educação em si. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que há 5, 6 anos atrás o problema do nude começou a aparecer de maneira mais efetiva, né? Agora a gente está conseguindo ter um pouco mais de repertório para lidar quando uma situação de nude aparece, por exemplo. Só que agora que a gente está tendo um pouco mais de repertório para lidar com uma situação como essa, vem a ideia da inteligência artificial, que eu não preciso mais mandar nude, né? Então a gente vinha trabalhando com a questão da relação público-privado, com a relação de confiança, de tal, não sei o que e tal. E aí de repente vem algo que me tira toda a base conceitual que eu tinha antes, porque agora não preciso mais me cuidar para não enviar nudes. Tem uma inteligência artificial que constrói esse nude, né? E isso faz para mim, traz para mim uma necessidade absoluta de que são temas que a gente precisa se manter constantemente falando sobre eles, né? Eu acho que não vai chegar um momento em que a gente vai ter um repertório absoluto para lidar com as questões. Eu tenho 2 filhos e um filho de 13 anos agora. E, é um desafio enorme. Como é que eu vou educar esse meu filho para essa nova realidade virtual, né? Esse novo aparelho que nos consumiu de uma forma. Se a gente não continuar falando sobre isso e se isso não for pauta das nossas conversas, a gente vai ter cada vez mais dificuldade em lidar com essas questões. Eu preparei a minha fala em 3 grandes partes, né? Vou tentar dar uma resumida, mas eu acho que eu trouxe alguns dados importantes para algumas questões importantes, porque ainda que nós saibamos de tudo isso que os dados nos mostram, eu acho que é importante ver os dados para a gente localizar onde é que nós estamos nisso, né? Depois eu trouxe um pouquinho a discussão sobre os conceitos e no final eu queria propor algumas possibilidades de atuação que eu acho que também são importantes para que a gente possa pensar no avanço, né? Como a gente estava conversando aqui, o quanto a lei, ainda que ela seja estritamente necessária, ela tem uma limitação aí, porque a gente sabe que a lei é difícil de ser executada, enfim, e aí a gente precisa apontar algumas possibilidades de atuação, né, do ponto de vista educacional, para que essas questões possam ser superadas. Acho que algumas questões importantes, né, sobre o acesso à internet, ainda que esses dados estejam desatualizados, mas em média são mais ou menos com esses números que nós trabalhamos, né? Então a gente tem aí uma realidade de uma população não só brasileira, mas mundial, com muito acesso à internet, né? Então a internet ela passou a ser parte das nossas vidas, né? Nós aqui, eu acho que é muito provável que todos nós aqui dificilmente a gente consegue viver hoje sem internet, né? Porque a internet ela passou então a fazer parte das nossas vidas, e pensar sobre isso nesse ponto é importante para que a gente vá entender depois que tipo de relação a gente estabelece lá, né? Então os dados de 2021, né, que 81% da população brasileira tem acesso à internet, isso deu uma crescida depois da pandemia. Quando a gente fala acesso à internet, a gente não pode desconsiderar também o recorte de classe, porque isso é um recorte extremamente necessário, né? A internet ela ainda é elitista, né? A gente tem aí o próprio acesso. Quando a gente vai olhar nas minúcias do acesso, a gente precisa fazer algumas ponderações, né? Então, por exemplo, uma família que cada um tem o seu telefone celular tem acesso.
uma família que existe apenas um aparelho celular com internet e com dados móveis, teoricamente também tem acesso, mas esse acesso ele é limitado, né? Então, a disponibilidade de acesso ela precisa também ser analisada a partir do recorte de renda, isso para nós é bastante importante, né? Um outro ponto que para nós também é bastante importante, e aí já enviesando para uma questão até psicológica, da influência do dispositivo no acesso à internet, é que hoje, né, sem nenhuma dúvida, isso a gente sabe exatamente como é, a gente tem aí que o grande dispositivo de acesso à internet para nós hoje é o telefone celular. E pensar no dispositivo móvel, pensar no dispositivo de acesso à mão, é muito impactante, não só do ponto de vista do acesso à internet, mas do ponto de vista também psicológico, do envolvimento desse acesso na constituição de quem nós somos, né? Não sei se vocês, acho que sim, né? Mas se vocês viveram aí o período pré-aparelho celular, né? A gente tinha o computador em casa, né? E era um computador de acesso coletivo, e se você queria restringir o uso do computador, você pegava o computador e botava ele no meio da sala, né? E daí lá no meio da sala era uma regra básica entre os pais e mães, né? Que era não ter computador no quarto. Então você colocava o computador na sala e o local do dispositivo do computador limitava os padrões de acesso, né? Quando isso vai se mobilizando, né? Quando isso vai tornando o uso pessoal, isso vai adquirindo uma outra característica, inclusive psicológica, de como isso vai se adentrando em nós, o acesso, e como isso passa então a nos constituir enquanto pessoa, né? E aí quando a gente vai para um outro recorte, que é o recorte de faixa etária, a gente vai ver então, né? Se a gente for olhar aqui, começa com os dados de crianças de 10 a 15 anos, a gente vai ver que até 60 anos, que é esse dado mais baixo aqui, todos nós, a maioria de nós tem acesso a esses dispositivos, né? A esse acesso à internet. Se a gente for olhar numa faixa etária restrita de um período específico de desenvolvimento, que são adolescentes, né, até 15 anos e jovens de 16 a 24 anos, a gente vai ver que quase que a totalidade dessas pessoas tem acesso a esse dispositivo, né? Então, colocar o telefone celular na mão de uma criança ou na mão de um adolescente com acesso irrestrito à internet, tanto do ponto de vista do acesso em si, mas do ponto de vista do conteúdo acessado, né, numa fase cujo desenvolvimento está na sua plenitude, né, não tem como não trazer para nós alguns alertas importantes, né, do ponto de vista do desenvolvimento e da formação desse sujeito, para que a gente possa pensar em implicações, né? E aí, a partir disso, então, tem algumas primeiras conclusões que a gente pode chegar, né? Eu fiz uma revisão bastante ampla, né? E são questões não tão novas assim, mas isso nos leva para pensar algumas questões importantes. Então, se a gente for olhar para esse autor, que é o Castells, ele vai falar: passamos a vivenciar uma cultura da virtualidade real, que é virtual pelas comunicações estarem centradas nos meios eletrônicos, mas é real porque a materialidade das evidências individuais e coletivas tem ocorrido dentro das redes virtuais. É lá que se constrói os sistemas de representação, as informações são coletadas e distribuídas, os indivíduos exercem trabalho, cultura, cidadania e formulam e divulgam suas percepções e opiniões. Essa definição para nós é muito importante. Por quê? Porque antes se imaginava que mundo real e mundo virtual eram coisas diferentes, eram coisas separadas, né? Havia essa segmentação do mundo virtual e do mundo real. Quando apareceu o dispositivo móvel, as pessoas começaram a dizer, né, que o mundo virtual era uma extensão do mundo real, né? Então era como se fosse uma continuidade do mundo real. Quando a gente vai olhar para aqueles dados de acesso e para o nosso envolvimento com os sistemas eletrônicos, os sistemas de acesso à internet, a gente consegue hoje garantir, e veja que o Castells ele já apontava isso em 2003, a gente consegue garantir que não há mais uma separação entre aquilo que é real e aquilo que é virtual.
a uma única pessoa, né, que está presente através das suas representações num espaço que não é mediado pela tecnologia, como é esse que nós estamos aqui hoje, e em espaços que são mediados pela tecnologia. Nós poderíamos estar tendo a mesma interação aqui se eu tivesse em casa projetado via Google Meet aqui na tela, né? Então, a virtualidade e essa suposta realidade, que a gente nem tem trabalhado mais com esses conceitos, elas têm trazido para nós uma concepção de que não há mais uma diferença entre mundo real e mundo virtual. E aí tem sempre um exemplo que eu gosto de dar, que é, as pessoas geralmente falam, né? Ah, mas as redes sociais é um falso eu, né? As pessoas postam nas redes sociais uma realidade não real, né? Ela só mostra aquilo que é bom, né? Ela não mostra aquilo que é ruim na rede social. Pergunto para vocês. Vocês aqui, quando vocês encontram uma outra pessoa, vocês dizem assim: cara, tô numa depressão, velho, você não tem ideia, né? Minha conta no banco tá negativa, explodida lá 3 meses atrás, né? Então veja, essa ideia de representação, né, ela não acontece apenas em ambiente virtual. A representação psicológica do eu perante o outro, ela é uma representação que traz para mim a necessidade de que os outros me vejam como alguém de valor, como boa imagem, né? Então, o que a rede social faz nada mais é do que aquilo que psicologicamente já se manifesta, que é a manifestação para o outro da minha melhor versão, né? Só que isso tem impactos bastante profundos, né? Até porque quando a gente vai olhar numa dimensão macro, então há uma perspectiva de que hoje a virtualidade ela é algo que transcende, né, o próprio eu e o próprio mundo, porque ela está embutida dentro daquele que sou eu e daquilo que é o mundo, né? Então, isso tudo para a gente poder entender que não existe mais o eu virtual, o eu real. O Raul do Instagram é o Raul que está aqui com vocês, com facetas diferentes, mas como são as facetas do Raul? Porque tem o Raul professor, tem o Raul palestrante, tem o Raul pai, tem o Raul filho, enfim, tem vários Rauls, né? Essa é a dinâmica das nossas personas, né? Então, cada um aqui é sua. Então, a ideia de que a virtualidade, ela nada mais é do que trazer para essa dimensão suposta virtual algo que já se manifesta na virtualidade, né? Por que isso é importante, pessoal? Para a gente poder entender uma coisa que ela é básica, mas ela não é simples, de que nós não podemos mais nos desconectar dessa virtualidade. Não há mais um ponto de retorno, né? Não há mais um ponto onde a gente consegue se desvencilhar dessa virtualidade ou desse acesso a essa virtualidade, porque isso já nos constitui enquanto pessoas, isso já nos constitui enquanto seres humanos, né? E aí, sempre para a gente lembrar, né? Doutor, quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Aí a nossa querida psicanalista vai falar melhor disso depois, né? Minutinho só que eu vou pesquisar aqui no Google, né? Então, isso na verdade é representação de fato daquilo que nós temos sido ultimamente, né? E aí quando a gente for olhar, por exemplo, o acesso às diferentes redes sociais, se estão acessadas por dispositivos não móveis e dispositivos móveis, a gente vai ver então que a imensa maioria é acessada por dispositivos móveis, e essa maneira instantânea de se relacionar com as redes sociais através do telefone celular é que dá pra gente então essa simbiose entre esse suposto eu real e eu virtual. E aí, como nós somos humanos, convivemos e toda convivência traz para nós alguns problemas, não seria diferente com as redes sociais, né? E aí a gente tem então, como a Cris já trouxe, vários problemas que surgem a partir dessas relações virtuais, que são problemas cuja natureza se manifesta a partir de uma mesma base, que é a base da convivência, mas ainda que a base seja a mesma, elas se manifestam através de um outro caráter, que é o caráter da virtualidade, né? Que não tem uma relação muitas vezes imediata, né? Não há uma relação lógica entre espaço e tempo, né? Isso constitui a nossa ação dentro desses dispositivos, né?
Então, uma coisa que a gente vai falar é que, por exemplo, qual é um dos grandes problemas, né? A Cris já falou do anonimato, mas qual é um dos grandes problemas de uma relação que é mediada por uma tecnologia, né? Então, se a gente for pensar na gênese lá de nós enquanto seres humanos, né, a gente manifesta os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções através de expressões corporais, faciais, né? E essas expressões corporais, faciais, à medida que a gente vai se desenvolvendo, essas expressões, elas nos permitem regular as nossas próprias ações, né? Então, se você fala alguma coisa, por exemplo, que eu não gosto, eu imediatamente me expresso de uma maneira que eu mostro a você que eu não gostei. A relação presencial permite isso, porque é uma relação que ela está subjugada dentro de um espaço e dentro de um tempo específico. Quando você entra em contato com aquilo que eu falei que você não gostou, automaticamente a gente se regula. E é com base nisso, por exemplo, que a gente vai pensar na construção de um sistema de empatia, por exemplo, né? De tentar imaginar a dor do outro, né? Então, essa condição humana que nós temos de entrar em contato com as consequências daquilo que a gente faz de maneira imediata e corporal, sinestésica, nos regula enquanto seres humanos. Só que tem um problema nisso. Quando a gente leva essa mesma relação para o ambiente virtual, esse primeiro contato, ele não acontece. Porque imediatamente após eu não sei quais são as consequências daquilo que eu disse. E a internet vai criando então novos códigos que nos permitem ter alguns indícios. Por exemplo, vocês já devem ter vivido a situação de que vocês estão conversando por WhatsApp com alguém e a pessoa de repente aciona o caixa alta e aí começa a te mandar tudo em caixa alta. Você fala assim, meu Deus, por que essa pessoa está gritando comigo? Né? Mas na verdade não está gritando, né? Ou quando você está na correria, você responde uma mensagem de maneira abrupta, seca, a pessoa já fica, cara, ele está bravo, porque não é assim que ele fala, né? Só que essas insinuações sobre essa consequência, elas tiram de nós a condição de entrar em contato com aquilo que eu causo no outro. Só que nós temos, seres humanos, uma grande capacidade, e isso a gente vai trabalhar depois, que é a capacidade de representação. A gente, num determinado ponto da vida, a gente ganha uma capacidade que ela é essencialmente cognitiva, depois se torna afetiva, mas que é de representar. Então, ainda que eu não veja o dano que eu estou causando no outro, eu consigo imaginar, eu consigo supor como é que o outro se sentiu a partir de algo que eu disse. Porque a gente consegue representar, porque a gente consegue antecipar, porque a gente consegue pensar por hipótese. E é a partir disso que a gente vai ver lá que tem um conceito que a gente tem começado a trabalhar com ele, que é, por exemplo, o conceito de cyberempatia. E que ele não é desenvolvido de maneira natural. É preciso que a gente promova esse desenvolvimento a partir de processos educativos, né? Enfim, e aí os problemas, então, né, para a gente poder pensar que tem um ponto importante que a gente tem optado por trabalhar na literatura, né? O que a gente viu é que o conceito cyberbullying, muitas vezes, ele é amplificado para que, a partir desse conceito de cyberbullying, as pessoas pensam que cyberbullying são todos os problemas que acontecem dentro da internet, né? E há um problema nisso, porque tem problemas bastante específicos, e você aqui já falou vários, né? Que é, quando eu trato tudo como cyberbullying, né, eu descontextualizo cada um desses problemas, né? Então, o cybershaming, o grooming, né, as fake news, o discurso de ódio, o cyberstalking, né? Então, a vingança pornô. Então, eu descontextualizo cada um desses problemas. Até porque, se a gente for olhar, o bullying, o cyberbullying nasce a partir do bullying. E o bullying, ele é um problema específico, né, com características específicas, né? Então, como a Cris já disse, né? Então, para ser bullying, eu preciso ter um alvo numa situação de fragilidade, eu preciso ter um autor que tenha intenção de ferir, eu preciso ter uma plateia, eu preciso ter os espectadores que então reforçam a posição de superioridade desse autor, eu preciso ter repetição, né? Então, precisa ser uma ação repetida, como já foi falado aqui. Para ser bullying, conceitualmente falando, sobretudo
quando a gente vai olhar para uma dimensão escolar, né? O bullying, pelas características psicológicas que ele tem, ele é um fenômeno que a gente diz que ele acontece entre pares, né? Então não há possibilidade de haver uma relação de hierarquia. Até puxando a pergunta, a gente tem algumas indicações na literatura que, por exemplo, de aluno para aluno é bullying. Quando eu avanço numa relação hierárquica, né, isso não pode ser mais conceituado como bullying, mas sim como assédio, né? Então a gente tem, alguém perguntou aqui, a gente tem algumas indicações na literatura de que a violência entre alunos ou entre pares, né, é bullying, e quando há o envolvimento de alguém com nível hierárquico superior ou inferior, há essa conceituação então de assédio. E aí existem algumas características que elas são importantes para a gente poder entender as consequências desse fenômeno, né? Então a Cris já falou isso, mas só para a gente poder retomar aqui, quando isso vai para o espaço, para o ambiente virtual, né, há uma permanência do conteúdo no espaço e no tempo, né? Há um grande problema do espaço virtual, pessoal. Ainda que a Cris já mostrou isso pra gente, né? A internet, ela de fato não é uma terra sem lei. A internet, ela é bem regulamentada, inclusive, né? Só que a grande questão, né, e podemos problematizar isso depois, é o quanto de fato essas leis são possíveis de serem aplicáveis, né? O quanto de fato a gente dá conta de que a lei lá na ponta seja possível de ser, em alguma medida, um agente regulador, né? Por isso que a própria lei anti-bullying, né, tanto a de 2015 quanto a de 2018, ela vai retomar que as ações interventivas, elas não são as únicas possíveis. É preciso desenvolver ações de prevenção. Quando a gente fala do trabalho sistemático com a convivência, a gente afirma que só há superação do bullying, de fato, com a promoção da boa convivência. E a gente só promove a boa convivência com um trabalho intencional e sistematizado. A convivência, ela não pode ser algo que surge para nós a partir do acaso, né? Ou a gente intervém só quando o conflito acontece. A convivência, ela precisa ser sistematicamente discutida, porque ela não é desenvolvida naturalmente. A gente precisa aprender a conviver. E se eu preciso aprender a conviver, a convivência, ela é também para nós um conteúdo racional, de apropriação racional. Então ela precisa ser discutida, ela precisa ser refletida, ela precisa ser problematizada, porque é só quando ela é discutida, problematizada, refletida, é que a gente se apropria racionalmente desse conteúdo, e a partir disso, então, a gente tem maiores condições de agir de maneira melhor, né? Então há um conteúdo aí que precisa ser trabalhado e precisa ser aprendido, sobretudo no ambiente virtual. Uma coisa que a gente tem dito muito é que um dos problemas que nós estamos, uma das lutas que nós estamos travando agora é sobre o acesso ao dispositivo. Dá celular para criança, não dá celular para criança, dá celular para o jovem, não dá, proíbe, não proíbe, deixa usar, não deixa usar. A gente tem discutido muito, é uma discussão importante e eu faço isso nas escolas, em casa e tal. Mas a pergunta que a gente se faz é, proibindo ou não, uma hora esse sujeito vai ter o celular para ele. E aí quando ele tiver esse celular para ele, ele vai saber agir com esse celular na mão? Porque somente proibir, ou de outro modo, né? De que maneira eu estou envolvendo os adolescentes nessa discussão? Há todo um processo anterior que é preciso que seja discutido, refletido, que é o quanto a gente está dando conta de aprender a conviver com essa nova possibilidade que é o celular. Eu digo isso nós, porque nós também estamos inseridos nisso, né? A gente também não tem recursos, muitas vezes, para lidar com essa ferramenta, né? Então há uma série de aspectos que é anterior à própria intervenção e que precisam ser pensados, né? E aí, as questões do cyberbullying especificamente é que há uma dimensão muito grande, e por ter uma dimensão muito grande, um alcance muito grande, as consequências são também muito mais graves do que uma situação de bullying convencional, né? Então, isso é uma característica muito importante, né? E se o bullying em si ele precisa ser repetido,
né, do ponto de vista da ação, ele tem sido bastante eficiente quando a gente olha na perspectiva de que a regulação da ação seja feita através de coação. Então, todos os nossos instrumentos de educação, eles são, na verdade, balizados num processo de coação. Então, ou é no processo de punição, ou é no processo de recompensa. Então, se você não fizer isso, você perde aquilo. Se você não fizer isso, você ganha aquilo. Se você fizer isso, você toma uma suspensão, uma advertência. Você perde aquilo que você gosta. Esses processos todos, eles estão vinculados sempre à figura de um agente punidor. Porque eu preciso ter o agente punidor para que a punição aconteça. Só que, gente, dentro da minha rede social, não tem o agente punidor. Não tem um agente regulatório. Se não tem um agente regulatório, eu preciso, a partir de uma perspectiva de autonomia, lidar perante os problemas que eu convivo. E aí vou retomar uma discussão que foi feita muito ano passado, com aquela onda de ataques e tal. Tiveram muitas propagandas, tal. Foi muito disseminado, por exemplo, né? O quanto você olha o celular do seu filho, o quanto você monitora o celular do seu filho, né? Até tinha uma propaganda da polícia que era: se você olha a mochila do seu filho, por que você não olha o celular, não sei o quê. E aí, quando a gente trata esse assunto dessa maneira, há um risco nisso. Porque os dispositivos eletrônicos, sobretudo o celular, eles são facilmente manipuláveis. Uma conversa no WhatsApp, ela é apagada. A maneira mais fácil que existe é apagar uma conversa de WhatsApp. Então esses recursos, eles são muito facilmente manipuláveis. Como eles são muito facilmente manipuláveis, o sistema de monitoramento, ele é muito pouco eficiente do ponto de vista da aprendizagem. O que esse sujeito está aprendendo com isso, então? Ele está aprendendo a fazer um negócio bem feito, porque se ele faz e apaga, ele está aprendendo a fazer bem feito, ele não está aprendendo quais são os riscos que isso traz para a vida dele, né? E aí é esse movimento, então, que o quanto eu estou me responsabilizando por essas questões. E é aí que entra o viés formativo. E é aí que entra o viés educativo. E aí, então, né, será mesmo que a mediação, as estratégias de contenção são eficientes numa realidade onde estamos cada vez mais conectados e por mais tempo? Né? É muito difícil de estabelecer essa relação. É muito difícil, por exemplo, o meu filho de 13 anos... eu olho o celular dele todos os dias, mas eu também sei que eu não vejo tudo, porque muitas das... Sabe quando você abre a conversa e a conversa do nada começa no vamos lá? Cara, como que a conversa começou no vamos lá? Tem uma conversa anterior ao vamos lá, entendeu? Tipo, ele apagou, é óbvio, né? E não tem... A não ser que eu instale no celular dele um aplicativo espião, aí a gente vai para uma outra discussão, né? Eu não vou ter acesso a isso, né? Então, essa perspectiva que para nós ela é tão importante, por isso que o processo educativo para nós ele é tão importante. E é aí que a gente precisa então chegar, e já estou acabando, numa dimensão de quais são as duas principais instituições que formam, que educam, que é a família e que é a escola, né? E aí nesse sentido é que então a gente tem uma colega do nosso grupo que a pesquisa de doutorado dela foi a aplicação, aqui em Campinas inclusive, de uma proposta de educação online. E aí ela fez então uma proposta que ela ficou 2 anos numa escola com alunos dos anos finais do ensino fundamental. E ela então montou um programa de educação digital, de educação online. E esse programa de educação online, ele tinha esses 4 eixos então, né? Ele trabalhava muito forte sobre conteúdos de imagem virtual, de relacionamentos online, de comportamentos online e de riscos virtuais, né? Porque são justamente esses 4 eixos que norteiam a nossa ação dentro do ambiente virtual, né? Então, por exemplo, quais são os riscos que o compartilhamento de nude me oferece, por exemplo, né? Ontem meu filho chegou em casa e falou: pai, meu filho tem 13 anos, fez ontem inclusive, meus amigos estavam vendo na escola vídeos de pessoas se automutilando e de pessoas sendo decapitadas.
você fala, tem uma cadeira aqui para sentar, né? Como é que o que eu respondo para ele agora, né? O que eu faço com isso, né? E aí eu disse, tá bom, e o que você achou disso, filho? Ele falou assim, ai, me deu agonia, ele usou essa palavra ainda, me deu agonia de ver aquilo, né? Então veja, se esse conteúdo está lá, ele é facilmente acessado. Até porque também tem uma outra discussão que não vai ter tempo de a gente fazer hoje, que é o comportamento individual não dá conta se nós não tivermos, por exemplo, a regulação das redes sociais, que é uma outra discussão, né? Mas o negócio está lá, a pornografia está acessível a todos no Twitter. Livremente acesso, todo mundo tem livre acesso à pornografia, né? Tanto no Twitter quanto no Telegram. Então, é preciso trazer essa discussão para esse jovem. Porque quanto mais a gente se afasta dessa discussão, menos recurso ele vai ter para poder lidar com isso quando isso acontecer com ele. Porque quando isso acontecer com ele, eu não vou estar do lado dele. O professor não vai estar do lado dele. Ele vai ser ele por ele mesmo. Então, se ele não tiver condições de pegar o celular e falar assim, isso eu não quero ver, vai ser muito difícil a gente lidar com isso. Então, por isso que a ideia desses 4 eixos, e aí uma pesquisa grande, né? Depois até posso passar a referência para vocês, a ideia desses 4 eixos é que então a gente possa trazer para a discussão, como apropriação racional de um conteúdo, né, temas que são importantes. E aí, o que eu trabalhei na minha tese também, né, foi um conceito de pró-socialidade virtual, né? Então, por exemplo, o comportamento pró-social é um construto já trabalhado há muito tempo, né? Que são comportamentos que visam o bem-estar do outro, né? Então a gente tem relatos lá da década de 70 descrevendo os estudos sobre o comportamento pró-social. E aí a grande questão é, de que maneira esse comportamento pró-social que a gente tem, né, de pegar uma água, de puxar uma cadeira, de fazer alguma coisa para que o outro se sinta um pouco melhor, de que maneira isso vai então para dentro do espaço virtual, né? Porque há uma outra coisa que o espaço virtual, ele é extremamente impessoal. Quando eu comento uma postagem, é muito provável que o meu comentário ele não esteja dirigido a uma pessoa específica. Só que o fato de ele não estar dirigido a uma pessoa específica não significa que o meu comentário não vai ferir ninguém. E aí que a gente vê o show de horrores que são os comentários das publicações nas redes sociais. Porque as pessoas não se comprometem a isso, elas não se responsabilizam por isso. Então, a ideia do comportamento pró-social, e aí puxando a ideia da cyberempatia, que é o quanto eu estou dando conta de fazer com que as pessoas se sintam um pouco melhor por uma ação que é minha, também em rede social, né? E aí, por fim, né, o conceito de cidadania digital. Precisamos passar de abordagens reativas para propostas proativas, onde a aprendizagem da convivência superação é ótima, né? Mas da violência através de estratégias de contenção. E por fim, é imprescindível que nos utilizemos de tecnologia a nosso favor, se apropriando daquilo que a juventude pode nos oferecer de melhor possibilidade de fazer deles protagonistas da sua própria aprendizagem, seja ela do conteúdo formal ou da convivência humana. Pessoal, a tecnologia é ponto de discussão desde os primórdios da humanidade. A grande questão não é a tecnologia. A grande questão é o que nós fazemos com a tecnologia. Como a gente usa a tecnologia. É esse o ponto. E é a partir dessa premissa que, então, é preciso pensar todo esse mecanismo a partir do processo de educação. Não tem como se não for assim. Obrigado.